Voltamos. Mais um. Gente, vai lá no nosso canal Papo Reto, curta, compartilhe, critique, pergunte. Fala o que você quiser. A gente vai ter o prazer de responder para vocês. A gente também tem outro canal, né, chamado Lei e João, que mostra as Curtindo a nossas vida. viagens, que foram muito lindas. E também tem no Quai umas partes meio engraçadas. Aí, no dela, no meu. Logo em breve vamos fazer os dois juntos. E continuando o nosso papo reto, tomando vinho, regado com vinho, com muito carinho e amor. A gente estava falando um pouco mais, né, sobre relações de perdas. A perda não é só perder um ente querido. O luto, né? Quantas vezes a gente fica preso na dor? O luto, ele pode ser luto de perder um emprego, de se aposentar e não saber Achar o que que acabou fazer, a vida. né? O luto pode ser de um casamento, de uma separação, Animal. de um De uma animal. ação. Eu acho que a gente, como eu disse em outros vídeos, deveria preparar os nossos filhos para a maior coisa que existe no mundo, que é a morte. É certa e é bonita. Eu acho que a morte, como a vida, é o renascer em outro lugar. Eu me recuso a pensar que eu vou morrer e... De alguma forma vai acontecer. Eu, desde pequena, não entendia. E não quero pensar. Não estou falando de religião nem de crença. É pessoal isso. De achar que a morte deve ser uma coisa muito bonita. Eu procuro pensar na morte como algo bonito. E nossos filhos deveriam ser criados assim, para não sofrerem. Para ver a morte como algo bonito, algo que é necessário. Acontece. É obrigatório. Você tem um tempo aqui de aprendizado. Você aprendendo ou não, chegou a hora, você vai embora. E às vezes você não precisa de um motivo para morrer, às vezes você adianta, né? Porque ontem eu falei pro João assim, ele brincou que ele ia comprar um narguile, né? Foi só mais Ele a estava no zoeira. shopping. Porque eu E aí fumei eu falei muito. para ele, você que sabe, o corpo é seu. Você que sabe o veneno que você vai pôr nele, né? A gente toma um vinho, mas a gente se controla, a gente sabe, Gosto. né? Celebra a vida, sabe beber. E aí é tudo com moderação. Aí ele falou isso, eu falei, bom, você que sabe, cigarro eletrônico, narguile, né? São coisas, drogas pesadas. Não fala que não é uma droga, é uma droga, sim. É uma droga legalizada. E ela atua lá no sistema nervoso central, vai causar danos às suas células. Mas droga também é muitas outras coisas, né? Então, eu acho que, voltando a falar do luto, quando você vive o luto, e até na palavra de Deus ele já fala, Você né? coloca isso. O luto é permitido até no máximo 3 dias, depois deixa o morto descansar. Né? E quantas vezes a gente vê pessoas, anos e anos, vivendo um luto, né? Falando daquela pessoa, Essa referência uma que você dor, fez, assim, com um sentimento de... Né? Porque a pessoa não vive, a pessoa ficou presa ali e revive aquilo a todos cada os dia. dias. Imagina o mal que ela faz para ela, né? E para a pessoa que foi embora, que não tem paz, que não tem sossego, porque toda hora tá falando o nome dela, a gente é energia. E quando você morre, para a consciência cósmica, você tem um processo, né? Eles vêm de um jeito diferente. A gente é energia. Para a religião, de outro jeito.
né? Então, assim, por que não pensar na morte e sofrer pela morte, mas você se programar para sofrer tantos dias? É seu filho, é uma dor terrível, dói, dilacera. Você vai ter os sintomas que eu sei, eu vivi o luto, eu sei o que é isso, várias vezes. Perdi meu pai, minha mãe, meus irmãos, não foram poucos, eu sou a caçula de 12 irmãos, então eu já perdi 2, 3, 4, 5, 6 irmãos. 6 irmãos. Minha mãe, meu pai, meu marido. Então, assim, muitos lutos. Lutos pesados, doloridos, porque teve doença, sofrimento. Mas no último, eu acho que no penúltimo, que foi do meu irmão, que sofreu muito, 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 eu determinei que não levaria aquilo para a minha vida. Meu irmão, quando ele ficava internado, e foram várias internações, assim como minha mãe, e eu era uma das pessoas que corriam muito para conversar com os médicos. Quando eu saía de lá, o meu corpo saía, mas a minha mente ficava lá. Eu ficava aqui ou trabalhando e minha mente ficava lá, como ele está, o que ele está fazendo agora, o que ele precisa agora que eu não estou lá, por que ele está vivendo isso, por que eu sou melhor que ele, que não estou passando por isso, mas ele está. Você entendeu? Minha mente viajava naquele sofrimento, como é sentir aquilo, como é viver aquilo, sabe? E aquilo era dolorido e eu adoecia mais ainda, até eu entender que aquilo não mudaria o sofrimento dele. Quando ele veio para esse mundo, ele veio determinado a passar por diversas situações. Aquilo para ele foi um resgate, foi uma lapidação. Meu irmão, quando eu olho para a história dele, eu vejo um aprendizado muito grande. Eu aprendi muito com ele. Várias vezes ele morreu. Eu digo que ele morreu porque teve parada respiratória comigo, assim como outras pessoas. Quando ele voltava, ou quando ele voltava da UTI, e teve um episódio assim que marcou muito a minha vida. Ele ia sempre para a UTI, né? Aí ele ficava lá, ruim, depois ele ia para a hemodiálise, voltava, e ficava na UTI 15 dias, saía, daqui a pouco voltava de novo. E esse dia ele saiu, e meu irmão ele teve as 2 pernas amputadas e teria também os 2 braços amputados. Mas o médico que fazia a hemodiálise nele sabia que ele tinha muito pouco tempo de vida. Até ele falava para mim, Lê, o seu irmão ele é um caso a ser estudado. Ele tem 11 anos de hemodiálise, é renal. O coração dele não funciona, nada nele funciona. Ele é um caso a ser estudado, sabe? Todos que entraram com ele já foram. E aí eu sabia que eles só não tinham amputado os braços dele ainda porque sabiam que ele estava assim, nas últimas praticamente. Aí o que fizeram? Eu pedi para que o médico internasse ele no mesmo hospital, porque era muito sofrido quando ele ia para a UTI em outro hospital, que era longe do centro de hemodiálise que ele fazia. Aí ele tinha que ir 3 vezes, ou então fazer na UTI mesmo. E aí eu conversando com o médico dele, ele permitiu, mesmo sabendo que o hospital era particular, ele permitiu que o meu irmão fizesse hemodiálise lá. E aí o meu irmão foi internado lá, e uma das vezes que ele teve parada foi comigo. Eu cheguei para ficar com ele, ele falou, Fia, me dá um banho, estou com muito calor. E eu fui dar banho nele, ele não tinha as 2 pernas, e com os braços ruins também. Aí eu pedi para umas meninas que estavam no quarto, que estavam estagiando, me ajudar a pôr ele na cadeira. Aí eu dei banho, ele tomou banho cantando. E quando a gente voltou para o quarto, eu pedi ajuda para pôr ele de novo na cama. E eu acho que, pensando bem, eu acho que o meu irmão ele ficou muito envergonhado, porque as moças eram muito novinhas. Ele só tinha
51 anos. Ele fazia 11 anos que ele estava naquela situação, né? E aí, para um homem novo, ficar ali nu, diante de moças tão novas assim, né? Eu acho que foi muito constrangedor, né? Tinha mais gente no quarto também, que tinha outras pessoas dentro do quarto. E aí meu irmão convulsionou e eu olhei para elas e pedi ajuda e elas não sabiam o que estava acontecendo. E eu falei, pelo amor de Deus, meu irmão está morrendo. E elas não faziam nada, porque eu estava estagiando. Eu saí correndo, fui lá no centro de hemodiálise e falei, doutor, meu irmão está morrendo. Ele largou tudo, ele sabia do caso do meu irmão, largou tudo e saiu correndo junto comigo naquele hospital. E aí me tiraram do quarto, tiraram todo mundo e ele ficou 2 horas junto com a enfermagem tentando ressuscitar meu irmão. E aí veio os palhaços da alegria fazer graça para que eu parasse de chorar, para que eu parasse de sofrer, né? Isso me marcou demais e eu achei lindo aquele trabalho dos palhaços, sabe? Fazendo palhaçada ali. Então, assim, eu determinei que o sofrimento do meu irmão não poderia ser estendido. Ele deveria acabar no dia da morte dele. E acabou. E eu não trouxe isso comigo, porque isso me fazia sofrer muito. Quando eu comecei a trazer isso, eu falei, não, chega. Ele sofreu tudo que ele tinha que sofrer. Agora não. O meu irmão era uma pessoa tão alegre, tão feliz, que uma das vezes que ele saiu da UTI, eu estava lá esperando ele no quarto, aí ele chegou, a gente colocou ele na cama, ele falou, quero sentar, filha. Ele não conseguia ficar sentado, porque os 2 braços muito ruins, e ele sem as 2 pernas, então para ele manter o corpo dele sentado, eu tinha que escorar tudo de travesseiro. E toda vez que eu ia, era uma festa, porque eu fazia isso, eu dava banho nele, eu colocava ele na cadeira, cercava de travesseiro assim, prendia ele e saía andar para o hospital. Então, para ele era uma festa. E as enfermagens gostavam, porque era o dia que ele ficava feliz, né? E nesse dia eu pus ele sentado na cama, ele tinha acabado de chegar do UTI. Ele começou a cantar. Vê se pode. Aí ele cantava aquela música que eu não sei cantar, que eu acho que o João sabe. Qual será? Ele cantava certinho. Aí ele falava, eu fiquei assim, ó, olhando pra ele, ele falou, Fia. Eu falei, o quê? We are the Ó, world. eu vou melhorar, eu vou fazer um churrasco. Você acha que o Agnaldo Coelho que canta essa música pra mim? Eu falei, canta sim. Ah, então tá bom. E ele ficou cantando, para você ver a alegria que ele tinha de viver. Ele devia ter muitas dores, mas em nenhum dos momentos da vida dele eu vi ele blasfemar ou então falar para mim assim, estou cansado de viver, não quero viver. Pelo contrário, ele tinha uma alegria e ele falava assim, eu quero viver, filha. E eu falava para ele, então viva, do jeito que você está podendo viver. Por algum motivo você está passando por isso. Mas eu não sei o meu pedaço. Nem meus irmãos sabem. Cada um tem a sua parte para viver. Então, assim, viva isso que te resta da melhor maneira possível. Então, assim, para que prorrogar aquele sentimento de sofrimento? Morreu, enterrou, sofra 1, 2 dias e depois diga a essa pessoa em honra à tua memória. Eu vou viver. Em honra a esse amor e a essa pessoa tão maravilhosa que você foi para mim, eu vou viver a cada minuto. Porque você não está aqui em corpo presente, mas está aqui. E viva intensamente cada minuto, porque o dia de amanhã você não sabe, a Deus pertence. E, né, João? Hoje eu tô como telespectador principal. Aqui na coxia, vendo só ela falar, porque era importante. Eu tive muitos outros momentos igual a esse. Muito, que eu podia blasfemar, xingar. Um dia eu ainda conto algumas outras coisas que eu vivi, que não era nem da minha família, mas que, por algum motivo, alguém me chamou de anjo. E me emocionou muito, num lugar que eu estava e que eu não deveria estar, que eu deveria estar fazendo outra coisa e que alguém me tirou
de alguma coisa que eu estava fazendo que era É importante. que ela guardou as fui. asas aqui no cantinho. E aí Ela vai alguém pegar me já. chamou de anjo e nunca diga assim, eu não deveria, porque às vezes foi Deus que te pôs ali, naquele momento. Era necessário que você tivesse. E foi tão bom viver tudo isso assim. Hoje foi difícil, terrível, mas graças a Deus que eu estava com ele no último dia da vida dele e eu pude aprender tanta coisa, né? Para quem está vivo, Viva beijão. intensamente, viu? Curta nosso canal, compartilhe, critique, pergunte, né, João? Brinda a vida.